E aí, Constantino, sabe uma dúvida que eu tenho em relação ao Renda Brasil? É um baita de um programa social, né, Constantino? Mas isso reflete necessariamente o aumento da carga tributária brasileira ou não? Vamos lá, Paulo. Sem dúvida é um programa social, né? Sendo que é sempre bom lembrar que o melhor programa social chama-se emprego. Então precisa criar as condições adequadas para produção de riqueza no país, né? E isso o mapa liberal do ministro Paulo Guedes fornece, mas isso aí remete a algum tipo de assistencialismo. Eu já tive a oportunidade de conversar no passado com o Paulo Guedes e ele tinha essa visão já lá atrás, muito antes de pensar em qualquer coisa no mundo da política, de que o modelo brasileiro assistencialista, todo mundo criticava muito, já na época o próprio Bolsa Família, né, que tem os seus méritos, o principal deles sendo entregar dinheiro na mão dos mais pobres e não criar restaurante popular para resolver o problema de alimentação, por exemplo, que isso foi um fracasso, o Fome Zero e tudo mais. Mas ele falava que as pessoas reclamavam de um montante lá de 20 bilhões, de tudo, para milhões e milhões de pobres, e não reclamava do Bolsa Empresário. Então, isso já incomodava muito o Paulo Guedes lá atrás. Ele sempre criticou esse modelo social-democrata brasileiro voltado para o rentismo, né? Em vez de ser voltado para um empreendedorismo e que tivesse algum tipo de auxílio descentralizado e com base em dinheiro para os mais pobres. É sempre bom lembrar que a ideia da renda mínima, que o Suplicy no Brasil acabou tornando popular, ela veio de um liberal da Escola de Chicago, de onde o Paulo Guedes fez o seu doutorado, que era o Milton Friedman. Foi ele que pariu essa ideia, né? Então, você ampliar a base, você devolver em dinheiro para aqueles que são realmente mais carentes e criar as condições para gerar emprego e riqueza no país, isso a princípio não fere tanto assim o liberalismo, não. Agora, é óbvio que tem a ver, né, com a questão aí do Nordeste, e aí eu divido a minha análise, então, do ponto de vista do liberal, que consegue entender os argumentos, mas que torce o nariz para qualquer tipo de assistencialismo, e o chapéu de cidadão diante esquerdista, que é diferente de liberal, né, que olha o seguinte, no jogo político, né, não tem muito santo, nem tem muito espaço para santos, né, e o que o Bolsonaro está fazendo realmente é invadir a seara que tinha sido dominada pelo PT, que é o Nordeste. Então, ele deixa o PT sem nenhuma narrativa, já não tinha muita. Agora, se ele conseguir tomar para si esse chapéu de auxílio, de assistência aos mais carentes do Nordeste, o que resta ao PT? Não por acaso a turma petista está em polvorosa, está desesperada e tudo mais. Chama de oportunismo, né? Então, é a ideia de sempre, né, de que você no Brasil criava os programas assistencialistas como voto de cabresto, inclusive fazendo terrorismo de que se você perdesse a eleição, o seu adversário iria cancelar o programa. Agora está ficando claro que isso não vai mais acontecer nunca mais, pelo visto. E era uma crítica que eu, como liberal, fazia ao Bolsa Família. A tendência é só aumentar. Porque quem é que vai contra algo que não é tão caro, do ponto de vista 50 bilhões de manter o auxílio, é caro. Agora, mesmo o Bolsa Família, o Renda Brasil e tudo, custando 30, 40, até 50 bilhões de reais, né? Só o 0,2% da CPMF seria 120 bilhões de arrecadação, né? Então, você compensa. Mais a folha de pagamentos que você estaria aliviando, isso traz para a formalidade um monte de gente, melhora a questão da Previdência. Então, você tem como remanejar. Eu imagino que o presidente está querendo fazer junto com o ministro é isso, é remanejar, tirar um pouco a questão que ajudava lá certos grupos empresariais, né, e devolver mais para a questão dos mais pobres. E com isso ainda tem os dividendos políticos. Então, do ponto de vista de estratégia política, parece ser um golpe de mestre. Eu sonho com um dia que o Brasil não precise mais de assistencialismo algum.